Uma violenta revolta eclodiu nas ruas da Rússia. Os ataques de drones da Ucrânia em refinarias russas arrastaram o país para uma escassez de combustível não vista desde os últimos anos da União Soviética, e essa escassez transformou os postos de gasolina em campos de batalha. Que porra é essa? Eu menti pra você ou algo assim? Saia daqui, seu desgraçado! Para alguns observadores, esta é uma erupção massiva de raiva que encurralou o Kremlin e pode marcar um ponto de virada na guerra. As filas se tornaram ringues de boxe. Pessoas comuns estão brigando por um único tanque de combustível, subindo nos carros em desespero e chutando-os, batendo nas janelas. Agora, isso não é um motim em grande escala, nem é uma revolução. Pelo menos ainda não. Não, os tanques não estão nas ruas. O palácio não foi invadido. Mas, no sentido mais simples da palavra no dicionário, isso é um motim. Cada vez mais russos estão começando a tomar à força o que acreditam que lhes é devido, tanto de quem os governa quanto uns dos outros, porque não há outra maneira de conseguir. E essa raiva não está em uma cidade. Está explodindo em todos os lugares. Cidades diferentes, a mesma cena, brigas na fila, empurrões e confusão, bem no meio de uma narrativa estatal que continua insistindo que tudo está sob controle. Mas o que você acabou de ver é apenas a face de rua de um colapso, porque não se trata mais apenas de brigas. Os tanques de carros estacionados estão sendo perfurados e esvaziados. Caminhões de combustível estão sendo parados na estrada e, em alguns lugares, um caminhão-tanque está sendo sequestrado. Veremos cada um desses momentos, mas a imagem que já está surgindo é esta. Toda a sociedade russa está começando a se desfazer. Para onde essa raiva pode levar está escrito na própria história da Rússia, porque em 1917, o que afastou o povo russo do regime não foi apenas a derrota militar na frente. Fome, uma crise de transporte, má administração e o colapso da fé na autoridade estatal convergiram no mesmo ponto. Hoje, a tecnologia torna esse mesmo processo visível muito mais rapidamente. E quando as pessoas são encurraladas em um lugar onde só conseguem o que precisam pela força, isso geralmente não desacelera. Na ausência de uma intervenção estatal significativa, isso só acelera. Isso está criando um desespero profundo na Rússia. E esse desespero, à medida que as pessoas explodem de raiva, é expresso de formas muito concretas. Mas note, por enquanto, essa raiva não é direcionada a Vladimir Putin, é direcionada ao alvo mais próximo, às autoridades locais, o próximo motorista na fila. Hoje vamos falar sobre como um império cujo solo ferve com petróleo encurralou seu próprio povo e por que essa fissura continua a se alargar por conta própria. Mas antes de desvendarmos por que a crise se alimenta e para onde o inverno pode levar a Rússia, um pequeno favor. Análises independentes de guerra e economia como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente e o vídeo não chega a muitas das pessoas que o desejariam. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Agora, vamos voltar ao início da fila. Vamos começar com a escala da crise, porque a maioria das pessoas não consegue imaginar o quão ruim ela é. As restrições agora se espalharam por quase todo o país. 78 das 83 regiões passaram a racionar, apenas 5 permanecem intocadas, e de acordo com a análise do Financial Times, esta crise está atingindo diretamente 50 milhões de pessoas, aproximadamente um terço da população. Para colocar em números, isso significa uma massa colossal de 50 a 70 milhões de pessoas, quase metade da população do país, deixadas sozinhas com a escassez de combustível, filas e crescente indignação. E quão profundo é o colapso que esse número descreve, você só precisa ouvir da própria boca de um russo, um homem que decidiu ver por si mesmo se a crise realmente atingiu o país, fica paralisado com o que encontra. Todas as refinarias de petróleo estão destruídas. E quanto tempo levará para serem restauradas? Para retomarem seu trabalho? O refino de petróleo em geral. Para obterem essa gasolina e diesel, quanto tempo levará é desconhecido. Tempos terríveis como estes nos aguardam. Tem um equivalente em cidade após cidade no mapa. Na própria cidade natal de Putin, São Petersburgo, depósitos de combustível no porto estão em chamas, enquanto ao lado a fila para a gasolina se estende por quilômetros, uma cena quase simbólica da crise. E esta não é uma província comum. Moscou e São Petersburgo, juntas, abrigam quase um quarto da população do país, as duas metrópoles mais privilegiadas e protegidas da Rússia. A capacidade do Kremlin durante 4 anos de fazer a guerra parecer algo distante, acontecendo com outra pessoa, dependia precisamente de proteger essa vitrine. Agora, o vidro dessa vitrine está rachando. A forma de racionamento varia de lugar para lugar também. Em algumas regiões, dias alternados de acordo com a placa do carro. Em outros, um número limitado de litros por veículo.
Em Belgorod, o governador interino Shuvalov anunciou que estava reduzindo o limite de compra para 30 litros e alertou abertamente: isto é apenas o começo. Nas cidades do sul de Kaliningrado, os caminhões-tanque não conseguiram passar por uma semana e meia. Até os ônibus pararam e o diesel subiu para 159 rublos por litro. Kaliningrado também não é uma região comum, um enclave cercado por países da OTAN e isolado do território russo. O posto avançado de Moscou no Báltico, para um lugar tão estratégico ficar sem recursos, mostra que a crise afeta não apenas a economia, mas também uma questão de segurança. A frase do analista Maglin resume a situação. Durante 4 anos, os russos nas grandes cidades podiam tratar esta guerra como algo que acontecia a outra pessoa. A fila para gasolina acabou com isso, e esse desespero está se manifestando de formas desagradáveis. Na Crimeia, a situação é mais severa. A partir de 21 de junho, todas as vendas para indivíduos e empresas foram interrompidas. Segundo o líder regional Aksionov, o combustível foi reservado apenas para os serviços estatais que mantêm a República funcionando e segura. Na prática, isso significa que a gasolina é cortada dos civis e reservada para o exército, o município e aqueles próximos ao poder. Em 26 de junho, foi declarado o estado de emergência. Os cupons foram suspensos. A temporada turística foi adiada para setembro e um limite de 100 litros por veículo foi imposto para atravessar a ponte de Kerch. Uma frase compartilhada por um residente da Crimeia resume o cerco: sem balsa, sem ponte, sem combustível, sem ônibus, sem avião, sem trem, e Moscou está em silêncio. A Crimeia sendo atingida tão duramente também não é coincidência. Um símbolo anexado à base da frota do Mar Negro, um dos pontos mais sensíveis de Moscou. Para a vida civil de um lugar tão estratégico, parar efetivamente multiplica o peso político da crise. E aqueles que ficaram sem combustível não estão aceitando isso com resignação passiva. A lógica da raiva pode ser resumida em uma única frase: se eu não posso ter, você também não pode. Esse desespero também está desgastando os nervos das pessoas. Em Stavropol, um motorista cujo tanque está completamente vazio grita, meio enlouquecido: estou andando só com vapor para encontrar essa maldita gasolina! E a luta não é direcionada apenas para cima, aos elites. É direcionada à pessoa que está esperando bem ao lado deles. Imagens de motoristas cortando pneus, quebrando janelas e brigando nas filas estão se tornando mais frequentes. A raiva procura uma saída e, na maioria das vezes, encontra o ser humano mais próximo. E isso não é um surto isolado, mas um padrão. De acordo com a RFE-RL, vídeos mostrando brigas em filas que duram horas estão sendo compartilhados um após o outro nas redes sociais. Cidades diferentes, a mesma cena. Mesmo após semanas, a situação não muda. A briga na fila tornou-se o novo normal da crise. E quando o desespero ultrapassa um limite, as pessoas não apenas esperam na fila, elas começam a caçar. A primeira nova profissão que a crise gerou foi a pirataria de combustível. Aqueles que perfuram os tanques de carros estacionados e sifonam o combustível o revendem no mercado negro por muitas vezes o preço. Espalhou-se tão amplamente que nas regiões mais afetadas, deixar um carro sem supervisão agora significa arriscar encontrar o tanque vazio, mas não parou nos carros estacionados. O desespero de encontrar combustível levou os motoristas diretamente à fonte. No momento em que avistam um caminhão-tanque, eles se prendem e o seguem até o posto. E essa busca por combustível tem se tornado cada vez mais agressiva. Quando seguir não é suficiente, imagens nas redes sociais afirmam que multidões desesperadas estão parando caminhões na estrada e os sequestrando. No extremo mais distante está uma cena quase impensável. Motoristas em Novorossiysk, incapazes de encher seus tanques por uma semana, efetivamente tomaram um caminhão-tanque como refém. Uma cidade tomando um caminhão de combustível como refém parece menos um relatório de crime agora do que um boletim de colapso. Até a própria fila se transformou em um mercado de fraudes. Em casos relatados, alguns se passam por policiais para furar a fila, enquanto outros vendem seu lugar na fila por dinheiro. De acordo com relatos, tudo isso se espalhou por pelo menos 80 regiões da Rússia e da Crimeia. E essas cenas compartilham um único significado. A escassez está esgotando não apenas os tanques, mas também as regras não escritas que mantêm as pessoas unidas. Quando uma sociedade começa a ver o tanque do vizinho como presa, o que está se desfazendo não é mais apenas o suprimento de combustível. Outra resposta à crise é talvez a mais russa de todas. Aqueles que estão à margem percebem que o problema de outra pessoa é uma oportunidade para eles. Segundo a NPR e a AP, alguns especuladores na Crimeia estão vendendo combustível pelo dobro do preço de mercado. Os métodos são simples.
Alguns sifonam gasolina do carro de uma pessoa que esperou horas para abastecer. Depois vendem no mercado negro com um acréscimo para alguém que não tem intenção de esperar. Assim como em qualquer negócio, aqui também as pessoas buscam eficiência. A aprovação de horas de uma pessoa é reduzida a uma oportunidade de lucro de poucos minutos para outra. Existem versões mais avançadas também. Alguns motoristas modificaram seus veículos para parecer que estão enchendo um tanque normal, enquanto na verdade estão enchendo galões escondidos para vender. Em menos de um mês surgiu uma nova profissão, maneiras de ganhar dinheiro roubando do seu vizinho. Como a solidariedade está se dissolvendo, é revelado por um comentário compartilhado de um moscovita. Ele reclama que soldados estão morrendo na frente de batalha enquanto ele perde tempo em uma fila, propõe como solução que deveríamos receber gasolina de graça e acrescenta: todos fora de Moscou e São Petersburgo podem ir para o inferno. Assim, a crise está consumindo não apenas combustível, mas o sentimento de nós. O centro descarta a periferia, o motorista, o próximo na fila, o vizinho. Isso não é surpresa para a Rússia. É, na verdade, uma repetição, em pequena escala, de como os homens mais ricos do país, os oligarcas, construíram seu poder. Quando a União Soviética colapsou, aqueles que entenderam como o sistema funcionava se apoderaram de ativos estatais que deveriam ser compartilhados igualmente com o povo por uma ninharia. Esses homens sabiam que estavam destruindo sua própria sociedade, mas não se importavam. A única preocupação deles era sua própria riqueza. A pequena repetição de hoje na borda da fila carrega a mesma moralidade. Este instinto também é uma pista de por que a Rússia ainda fica atrás de muitos países modernos. Quando o ganho individual de curto prazo supera o bem comum, a sociedade enfraquece. Uma pausa rápida. Curtir, um comentário de uma palavra e se inscrever ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas. Porque agora vamos ver como o Estado está tentando apagar este incêndio e porque desta vez sua água acabou. Então, o que o Estado está fazendo? O movimento clássico, passar o problema para o próximo. Putin admitiu a crise. Os problemas persistem para motoristas e empresas. Encontrar o tipo certo de gasolina nem sempre é fácil, disse ele, mas ele imediatamente acrescentou: não é crítico, temporário. Quando um líder que varre tudo para debaixo do tapete chega a nomear um problema, geralmente é um sinal de quão grande esse problema é, e o método da autoridade para acalmar a tensão nas filas é assustador. Para colocar mais produto no mercado, eles baixaram o padrão. Gasolina Euro 3 foi permitida em vez de Euro 5 até o final do ano. O resultado aparece em vídeos de mecânicos. Combustível de baixa qualidade está danificando motores. Os serviços automotivos russos começaram a registrar um aumento acentuado nos pedidos de motoristas, relatando avarias após abastecerem com gasolina de baixa qualidade. Reparos caros nos sistemas de combustível e motores estão a caminho. Assim, a curto prazo, a pressão diminui um pouco. A longo prazo, o dano aumenta e desta vez a conta é paga diretamente pelo motorista. Este é um padrão clássico, abafando a reclamação no curto prazo ao custo de criar um problema maior para si mesmo a longo prazo. Ao longo da guerra, esta foi a resposta de Putin para quase todos os problemas, pensando na duração do seu próprio governo, não na sociedade. A Rússia também fechou suas portas. As exportações de gasolina e combustível de aviação estão proibidas até o final de julho. Uma proibição de diesel está em discussão. Está tentando fechar a lacuna com importações da Bielorrússia e da Índia. Interromper suas próprias exportações é, por si só, uma admissão. Um dos maiores vendedores de combustível do mundo agora está lutando para encontrar gasolina suficiente para seus próprios cidadãos. Mas o verdadeiro problema é que desta vez as cartas antigas estão esgotadas. Algo semelhante aconteceu no ano passado e Moscou usou quase todas as ferramentas que tinha para se recuperar. A receita da última vez, despejar o déficit nos países vizinhos, não está funcionando agora. Essa capacidade já foi esgotada há meses. O problema fundamental é este: a Ucrânia está ficando cada vez melhor em atingir as refinarias russas. Por algumas avaliações, esta campanha de drones eliminou cerca de 30% da capacidade de refino da Rússia. Os números mostram isso de forma mais clara. De acordo com a Reuters, a refinaria na capital provavelmente não poderá ser reparada até 2027. 80% da capacidade da maior refinaria do país está fora de operação, sem estimativa de quando se recuperará. O dano agora é cumulativo. Cada novo golpe diário se acumula sobre os antigos que ficaram sem reparo. É exatamente por isso que a crise eclodiu tão rapidamente. A rede de refinarias já estava sobrecarregada com danos acumulados, e a demanda só poderia ser atendida durante o verão. Quando o verão chegou e o consumo atingiu o pico, a Ucrânia lançou sua maior onda de ataques e tudo travou de uma vez. Além disso, não há peças de reposição suficientes ou pessoal técnico para reativar essas plantas rapidamente. A opção da China é uma armadilha em si.
A Rússia tem que vender petróleo bruto para a China a um preço baixo e comprar o mesmo produto refinado a um preço alto, perdendo em ambas as transações. E a infraestrutura nem sequer permite que a Rússia importe todas as suas necessidades da China. Ainda assim, não vamos pintar o quadro de uma só cor. De acordo com as expectativas da indústria relatadas pela Reuters, o fornecimento pode aliviar um pouco até o final de julho, e as verdadeiras más notícias estão escondidas no inverno, porque a crise está mordendo o próprio rabo. A escassez leva ao caos, o caos a mais escassez. Cada pequeno ato de desespero degrada um pouco mais o suprimento, e o suprimento degradado gera novo desespero. Segundo a tese central deste vídeo, isso é uma armadilha. Não se resolve por si só, e os recursos do Estado também são limitados. Por baixo disso, há algo mais profundo: a dissolução da cola invisível que mantém uma sociedade unida. Sociedades modernas nos mantêm unidos menos por meio de leis escritas do que por regras não escritas. Confiança na próxima pessoa na fila. A expectativa de que todos irão ao seu trabalho. Quando essas regras se desgastam, a confiança também se desgasta e o clima de cada um por si se espalha. A vida moderna repousa sobre sistemas invisíveis que a maioria de nós nem consegue nomear, e esses sistemas são tão interdependentes que, quando um falha, o efeito rapidamente se espalha para os outros. Neste ponto, é preciso entender um acordo silencioso único na Rússia. Na era pós-soviética, havia um acordo não escrito entre a sociedade e o Estado. As pessoas, em grande parte, abriram mão das liberdades políticas. Em troca, o Estado garantia estabilidade, ordem e o fluxo ininterrupto de necessidades básicas. Era um acordo de vocês não se intrometem conosco e nós providenciaremos seu bem-estar. Mas quando um dos maiores produtores de petróleo do mundo se torna incapaz de fornecer gasolina aos seus próprios cidadãos, ele quebrou a sua parte do acordo. É aqui que reside a verdadeira semente da revolta. Hoje, a raiva flui horizontalmente, motorista contra motorista, cidadão contra o governador local. Mas a história mostra que essa raiva pode se tornar vertical em um certo ponto, ou seja, pode mudar seu alvo de um funcionário local diretamente para o topo do poder. Esse ponto é o momento em que as pessoas dizem: isso não é um contratempo temporário, o próprio sistema está desmoronando. E uma vez que essa frase se espalha, é quase impossível voltar atrás. O próprio passado da Rússia está repleto dessa lição. Em 1917 e 1991, o que derrubou os regimes não foram apenas exércitos ou ideologias, foi o Estado se tornar incapaz de fornecer as coisas mais simples: pão, aquecimento, transporte. Os impérios muitas vezes começam a se desfazer não com um momento heróico nas praças, mas com uma prateleira vazia em uma loja, com a gasolina acabando em um posto, porque as pessoas confiam não no poder de um Estado, mas na sua função, e quando essa função para, o medo lentamente dá lugar à raiva. É por isso que o verdadeiro ponto de ruptura não é o preço na bomba ou o comprimento da fila. O verdadeiro ponto de ruptura é aquele contrato social silencioso se rompendo pela primeira vez diante de um público tão vasto. E uma vez que a confiança é abalada, é a coisa mais difícil e cara para um Estado reconstruir. A clássica questão das histórias pós-apocalípticas se torna realidade aqui também. O que acontece quando uma sociedade fica desesperada? A resposta já não é mais ficção, está sendo observada ao vivo na Rússia. Mas o verdadeiro teste virá no inverno. As refinarias, operando com suas últimas forças durante o verão, podem não encontrar tempo para fazer a transição segura para as fórmulas de combustível de inverno, o que significa que, mesmo com a mudança de estação, a escassez pode não acabar. Pior ainda, se as máquinas agrícolas não conseguirem encontrar diesel suficiente, a colheita está em risco e uma sociedade sem combustível pode se tornar faminta e fria. O terreno econômico já está rachando também. A inflação subiu para 6% no final de junho. A previsão de crescimento para 2026 foi reduzida para 0,4%. E de acordo com a Gallup, 60% dos russos dizem que as condições econômicas estão piorando, um recorde em 20 anos de pesquisa. E não vamos seguir em frente sem perguntar isto. Se os russos que estão sem combustível há apenas um mês já estão virando as costas para o governo, o que acontecerá daqui a 6 meses quando estiverem realmente com frio e fome? A origem da inflação é dupla também: impressão de dinheiro de um lado e combustível caro elevando o preço de todos os produtos do outro. Uma sociedade não pode se manter de pé quando algumas pernas do banquinho em que se senta quebram, e uma vez abalada, restaurar esse equilíbrio é muito mais difícil do que derrubá-lo. E este é o momento em que as pessoas realmente percebem que uma sociedade se desintegrou seriamente, quando o que conseguem encontrar nas lojas se resume a grãos baratos.
Essa consciência já está aparecendo nos rostos das pessoas. Em imagens compartilhadas de Stavropol, uma mulher diz que, embora vivam no século XXI, não conseguem manter seus negócios funcionando nem colocar gasolina em seus carros. A descrença em sua voz é mais marcante do que a raiva. Especialistas não esperam uma fome, mas acessar produtos como ovos ou vegetais frescos a qualquer momento e a qualquer preço pode se tornar mais difícil. Além disso, esses problemas econômicos já existiam antes da crise também. A escassez de combustível não os está criando, está ampliando todos de uma vez. A economia russa já estava por um fio em muitos aspectos, e o combustível está afiando essa lâmina um pouco mais. Mesmo dentro da elite, há fissuras. O chefe do Sberbank, Gref, disse que não há mais ninguém no país cuja principal preocupação não seja que as hostilidades militares terminem o mais rápido possível. Então, quão seriamente devemos levar todo esse quadro? Aqui, a honestidade é essencial. Sergei Vakulenko, do Carnegie, emite uma advertência importante. O alcance da atual escassez ainda é menor do que a crise no final de 2025. Deixando de lado a situação grave na Crimeia, o quadro não é tão ruim assim, ele diz. E resume o que está direcionando a crise em uma única frase. A quantidade de gasolina na Rússia é, na verdade, o resultado de uma corrida entre os drones da Ucrânia e as equipes de reparo da Rússia. O significado dessa corrida é simples. À medida que a Ucrânia atinge novas refinarias, a escassez se aprofunda e à medida que as equipes russas as reparam, ela diminui. Então, a crise continua oscilando entre a próxima onda de drones e o próximo reparo, sem colapsar totalmente nem se recuperar completamente. É possível que a situação piore mais do que podemos imaginar e também é possível que haja uma recuperação inesperada. A mesma honestidade se aplica à palavra tumulto. O que está acontecendo hoje não é uma revolução e a raiva ainda não chegou a Putin. Além disso, por anos, muitos disseram: os russos são dóceis, eles não se levantarão, não importa o que aconteça. No entanto, a Rússia, apenas no último século, mostrou o contrário várias vezes. Portanto, também seria errado descartar esse descontentamento completamente. A leitura precisa é ver os eventos de hoje não como o fim do regime, mas como uma fissura onde as regras não escritas estão começando a se dissolver. E um último equilíbrio, porque há dois lados da moeda. Esta crise é desencadeada pela campanha de refinarias da Ucrânia, mas seu preço é pago pelos russos comuns que esperam na fila. Assim como nas cidades que a Rússia ataca, o preço é pago pelos ucranianos comuns. No final, esta não é uma história de vitória ou derrota, é a história de pessoas comuns que pagam o preço mais alto da guerra em ambos os lados da frente. E o verdadeiro sinal a observar não é a luta nos postos de gasolina, é se a raiva se desloca dos funcionários locais para o Kremlin. No dia em que esse limiar for cruzado, isso se transforma em uma história completamente diferente. Então, você acha que este é o começo de uma revolta, ou apenas mais um inverno que os russos vão aguentar com os dentes cerrados, como têm feito há anos? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas de guerra e economia da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.